Glória a Deus, aleluia. Quero compartilhar com os irmãos hoje uma sequência de uma palavra que ministramos alguns meses atrás. Nós ministramos uma palavra que tinha o nome de Ensina-nos a contar os nossos dias. Nós estamos vivendo um tempo profético. Esse ano nós temos uma palavra de Deus e nós estamos no início do 4º ano profético. Na verdade, já entramos nesse primeiro ano do 4º ciclo. E alguns irmãos não ouviram essa ministração. Eu até compartilhei aí nas redes sociais aquilo que nós ministramos. Tem uns 5, 6 meses que nós ministramos. E hoje eu quero falar a respeito de contar os nossos dias diante de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias e está relacionado aos ciclos da nossa vida. A nossa vida, a vida de todos os homens, sejam crentes, ímpios, elas estão relacionadas a ciclos de 7 anos, que nós precisamos aprender a contar. Por isso o salmista fala, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, para que não desistamos antes da hora, para que possamos perseverar na hora certa e possamos continuar até colhermos os frutos. Mas o que eu quero falar hoje é uma mensagem como que na sequência dela. Existem os nossos dias que são contados. Os projetos, casamento, empresas, negócios que nós fazemos. A nossa vida é marcada por ciclos. Mas existem dias na nossa vida que são contados diante de Deus. É esse que eu quero ministrar hoje. Mas antes de ministrar, eu queria lembrar algo que nós falamos a respeito da outra ministração. Porque nós já entramos no primeiro ano do 4º ciclo. Então nós ministramos sobre cada um desses anos, desses 7 anos de cada ciclo. Nós vimos que o primeiro ano de qualquer empreendimento não é um ano de se esperar frutos, não é um ano de se esperar lucros, mas é o ano do aprendizado, o ano do conhecimento, de adquirir conhecimento. O segundo ano é o ano do trabalho duro, é o ano de investir trabalho, gastar horas, plantando uma visão, estabelecendo regras e padrões. O terceiro ano é o ano da aliança, porque você adquiriu conhecimento no primeiro ano, trabalhou duramente no segundo ano. No terceiro ano tem pessoas que já entenderam a sua visão. Tem pessoas que estão dispostas agora a estarem aliançados com você no seu projeto. O terceiro ano é o ano da aliança. O 4º ano é o ano da oportunidade, quando portas se abrem, quando outros negócios aparecem. Mas também é o ano da perseverança, porque às vezes depois de você ter passado por 3 anos, está no 4º ano, está tudo pronto, às vezes ainda não aparece fruto. O 5º ano é o ano da definição, o ano da maturidade. No 5º ano de qualquer empreendimento, você já tem condições de estar agora firmado, prontos para colher. E essa colheita vem no 6º ano. O 6º ano é o ano da vitória, é o ano da bênção tríplice. Tudo isso nós fundamentamos na palavra de Deus. Então o 6º ano é o ano da colheita tríplice, que vai sustentar no 6º, no 7º e depois no 8º ano, para poder começar um novo ciclo. O 7º ano, diante disso, é o ano do descanso, é o ano do desfrute, é o ano do deleite. E quando vem o 8º ano, então está começando um novo ciclo, e agora você não está começando do zero mais, você já tem uma base que foi consolidada. Nós estamos começando o 4º ciclo. Então nós já temos uma história, nós já temos um conteúdo, nós já temos uma cultura, nós já temos uma identidade. E a cada início de um novo ciclo, Deus vai acrescentando novas coisas. Quando nós estamos começando, já entramos agora no primeiro ano do 4º ciclo. A mensagem de hoje é para nós aprendermos a contar os nossos dias, ou a observar os nossos dias diante de Deus. É diante de Deus que nós precisamos agora conhecer aquilo que está relacionado a cada um de nós. E nós vemos no Salmo 139, no capítulo 16, projeta por favor. O Salmo 139, verso 16, diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados diante de Deus. O Senhor escreveu uma história para nós. Está escrito: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Está relacionado à nossa vida. Antes de nós nascermos, o Senhor já havia determinado os nossos dias, escrito os nossos dias. Deus escreveu uma história para cada um de nós. Cada um de nós temos uma história para ser vivida diante de Deus.
que está relacionado com a vontade dele. Nós sabemos que é boa, agradável e perfeita. Então esses dias que foram escritos e determinados diante de Deus, se nós vivemos esses dias, observarmos para vivermos esses dias, então nós vamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso precisamos observar os dias da nossa vida, se estão sendo vividos diante de Deus ou se não. Às vezes nós não experimentamos a vontade de Deus porque nós não estamos em linha com aquilo que está escrito e determinado. Nós vemos Paulo falando na carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 16, falando a respeito do tempo, dos dias que são maus, muito próprio para os dias de hoje. Efésios 5,16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Deus tem uma vontade, escreveu essa vontade em relação à nossa vida. E porque os dias são maus, muitos irmãos não experimentam desses dias que estão escritos e determinados. Muitas pessoas vivem uma vida completamente fora do propósito, até sem propósito nenhum. As pessoas vivem completamente sem propósito. Sequer imaginam que há uma vontade de Deus para cada uma delas. Mas em Cristo, no Senhor Jesus, o Pai nos levou de volta para Ele, para vivermos conforme a sua vontade. Em Cristo, através da obra da cruz, nós podemos voltar para a presença, para podermos viver esses dias que estão escritos e determinados diante dele e experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que eu quero ministrar hoje é porque nem todos os dias que vivemos em Cristo são os dias que foram determinados para nós. Muitas circunstâncias, situações impedem com que nós possamos viver esses dias que estão determinados. Por isso precisamos observar algumas situações. A nossa vida está contada, escrita, determinada diante do nosso Deus. Mesmo nesse mundo, nós fazemos parte de um povo que foi separado desse mundo, que fomos colocados num barco, estamos navegando nesse barco, como ministramos semana passada, com todos os ventos contrários, tentando nos resistir, mas devemos perseverar, porque esses dias são dias de vitória. Quanto mais se levanta o vento e a tempestade, mais o Senhor se manifesta trazendo vitória para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Quanto mais o mundo se levanta, mais a igreja do Senhor prevalece. Os nossos desafios de fé são exatamente quando nós estamos passando por tribulação. Nos dias abençoados do 7º ano de cada ciclo, quando é o ano do descanso, nós não precisamos de exercitar fé, mas são nos dias de tribulação, nos dias de aflições. É ali é que nós exercitamos a nossa fé para prevalecermos diante de Deus em todas as circunstâncias. Antes de falar dessas circunstâncias que às vezes nos roubam os dias que estão escritos e determinados, eu queria reafirmar primeiro aquilo que Deus tem para nós. Então, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 8, a partir do verso 8, o próprio Deus diz através do profeta: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Depois, no próximo livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11, o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A vontade de Deus é nos dar o fim que nós desejamos: paz, alegria, prosperidade, harmonia no ar, aquilo que nós desejamos. O Senhor tem pensamentos a respeito disso. Agora, às vezes os caminhos que nós devemos percorrer para alcançar o que nós desejamos são diferentes dos caminhos dele. E são exatamente esses caminhos dele é que estão escritos e determinados. Às vezes aos nossos olhos não é o melhor caminho que nós devemos trilhar. Às vezes aos nossos olhos, esse caminho que nós estamos enfrentando, essa tempestade, não é o melhor caminho. Mas o Senhor já determinou, escreveu
E é nesse caminho que nós vamos chegar do outro lado e alcançar o fim que nós desejamos. Às vezes atalhos que nós tomamos, às vezes atitudes que nós tomamos para fugir do vento e da tempestade, nós passamos para o vale da sombra da morte. Mas ainda que venhamos a nós mesmos ir para o vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque Ele é conosco, amém? Então o Senhor está falando aqui a respeito da sua vontade, desses dias que estão escritos e determinados. Primeira coisa, em relação a desfrutar desses dias que estão escritos e determinados, primeira coisa que impede é o pecado. O pecado na vida do homem impede ele de desfrutar. Não há dias escritos e determinados para o homem pecador. Não estou falando do pecado, do ato pecaminoso. Eu estou falando da natureza pecaminosa, do homem caído. O pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. Não estou falando da igreja. Estou falando do homem caído lá no mundo. Por isso que João fala no evangelho dele, capítulo 1, verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então há um dia que nós nascemos da vontade de Deus. A partir desse dia, o Senhor resolve o problema do pecado na nossa vida, e nós podemos agora viver os dias que estão escritos e determinados. Jesus falando lá no evangelho de João, capítulo 3, verso 6, para Nicodemos, ele diz: o que é nascido da carne é carne, não tem parte comigo, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando nós nascemos do Espírito, então agora nós voltamos para a presença, agora nós temos condições de viver os dias que estão escritos e determinados diante de Deus. Os dias vividos no pecado, o homem caído, não são contados diante de Deus. Os dias que você viveu no pecado, antes de nascer de novo, não estão contados diante de Deus, não foram escritos. Deus não escreveu a maldição, Deus não escreveu o sofrimento, a angústia, a escravidão. Deus não escreveu a escravidão. Aqueles dias não foram escritos nem determinados pelo Senhor. Nós herdamos do homem caído lá do jardim do Éden. Nossa vida com Deus começa quando nascemos de novo, quando somos regenerados pelo Espírito Santo, quando nós nascemos da vontade de Deus. A partir daí podemos desfrutar da vontade de Deus. Porém, para desfrutarmos da vontade de Deus, precisamos, além de nascer de novo, vivemos com a nova natureza, somos novas criaturas, que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. No dia que você nasceu do Espírito, as coisas se fizeram novas. As coisas antigas, a velha vida, a velha natureza, a velha escravidão passou. Então nós nascemos de novo e devemos passar a viver agora conforme a nossa nova natureza. E entramos num processo de transformação. E quanto mais nós somos transformados por contemplar o Senhor, por não aceitarmos a forma desse mundo, renovando a nossa mente, nós vamos experimentar essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Nós nascemos de novo para vivermos uma vida nova, a vida no Espírito. Nosso corpo, a nossa alma não nasce de novo. Nós somos regenerados no Espírito. Nós nascemos do Espírito. Nosso Espírito agora se torna amalgamado, misturado, um só com o Espírito de Deus. Então a vida que está escrita e determinada está relacionado a essa vida no Espírito. Por que muitos irmãos mesmo que nasceram de novo, não experimentam desses dias? Porque continuam vivendo, talvez por ignorância, ou talvez por dura cerviz, continuam vivendo conforme a velha criatura, na carne ou no nível da alma. Eu não estou falando de pecado, de atos pecaminosos, eu estou falando de um estilo de vida na presença de Deus, que não se reconhecem como nova criatura, que as coisas velhas já passaram, não aceitam ser transformados, conformam com esse mundo, que Paulo fala para nós não nos conformarmos. Então esses dias que são vividos na carne ou no nível da alma, não estão contados diante de Deus, não desfrutamos da vontade de Deus. Em Cristo Deus preparou para nós andarmos em novidade de vida. Nós vemos em Romanos capítulo 6, verso 4,
Também o apóstolo Paulo falando: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida, nós devemos andar nessa novidade de vida. Tira da sua cabeça a questão do pecado. 100% dos irmãos, assim quase que pode generalizar, quando fala disso aqui, está falando do seu pecado, que você está em pecado, que o mundo está desse jeito aí, é por causa do pecado da igreja, a igreja tem que arrepender. Tira isso da sua cabeça. Isso foi resolvido no dia que você nasceu de novo. Deus preparou uma nova vida para nós, e essa nova vida é para ser vivida no Espírito. Não há nada que você possa fazer para que o pecado saia da sua carne, ainda que não tenha nenhum ato pecaminoso. O pecado habita na nossa carne, mas Deus preparou para nós uma nova vida no Espírito. Fala comigo: eu tenho uma nova vida para ser vivida no Espírito. O pecado não tem domínio sobre mim, porque eu não estou mais debaixo da lei, e sim da graça. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando de novidade de vida, a vida no Espírito, desfrutando da vida em abundância que Deus tem para nós. Por isso nós precisamos crescer espiritualmente. A verdadeira Canaã do crente hoje é a maturidade espiritual. Crentes imaturos estão tentando ainda caminhar no deserto para chegar de novo, para entrar em Canaã. A Canaã é a maturidade espiritual. Quanto mais maduro espiritualmente, quanto maior em fé, mais você vai desfrutar da terra que emana leite e mel. Os dias que estão escritos e determinados diante de Deus são os dias vividos no Espírito, desfrutando da presença de Deus. Apenas quando nós nascemos do Espírito e vivemos no Espírito, temos condições de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga amém. Jesus fala para a mulher samaritana: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem, o louvem, fale com Ele, trabalhem em espírito e em verdade. E a primeira condição é de nós termos a revelação que somos novas criaturas, que fomos criados para viver em novidade de vida. E quando nós temos a revelação que nós nascemos de novo, não temos mais a velha natureza, somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, diante de mim há agora um caminho livre, e eu posso viver em novidade de vida. Então eu começo a viver os dias que estão escritos e determinados. Esse Salmo 139 é maravilhoso. Ele me viu a substância ainda informe. Ele diz lá que nós fomos feitos de maneira assombrosamente maravilhosa, para vivermos de maneira assombrosamente maravilhosa esses dias da nossa vida. Nós temos um exemplo lá no livro do Gênesis, capítulo 4 e capítulo 5, fala de duas gerações dos filhos de Adão, que para nós é muito importante. No capítulo 4 fala da descendência de Caim. Depois que Caim matou Abel, aí Adão e Eva tiveram muitos filhos. Caim mesmo casou, coabitou com a mulher e teve filhos. Mas da geração de Caim, que está relatado no capítulo 4, a Bíblia fala das suas obras, dos seus feitos, aquilo que eles realizaram aqui na terra. Não fala dos dias que eles viveram. Você vai ver lá, está escrito lá, no Gênesis capítulo 4, verso 17. Coloca por favor. 4:17, no final do versículo, diz que Caim edificou uma cidade. Pula aí para o verso 20. Ali fala que Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Está falando dos feitos deles. Passa para o verso 21. Aí Jabal teve um filho chamado Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. E depois no verso 22, ali fala de Tubal-Caim, que era filho de Jubal, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Então, capítulo 4 fala da descendência de Caim, dos feitos deles, mas não fala quanto tempo viveram, não fala quantos anos viveram nessa terra, porque os dias deles não foram contados diante de Deus. As obras estavam lá, mas não tem vida diante de Deus. Para eles, para Deus, eles nunca viveram. Não houve vida, não estava escrito. Em contrapartida, no capítulo 5 de Gênesis, aí mostra a descendência de um outro filho de Adão, chamado Sete. Agora, em relação à descendência de Sete, fala quantos filhos teve e quantos anos viveram. Gênesis capítulo 5, a partir do verso 4, está escrito:
Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete, 807 anos, teve filhos e filhas, e assim vai falando a respeito de cada um deles. Cada um dos descendentes de Sete está relacionado, que tiveram filhos e filhas, foram fecundos, multiplicaram, e também fala o tempo que eles viveram. Está registrado nas Escrituras, porque esses dias estavam escritos e determinados diante de Deus. A geração de Sete cumpriu o propósito de Deus para a vida deles, e eles experimentaram dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, lá no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis, antes da lei. Então todos os dias deles ficaram registrados. Assim está sendo registrado também diante de Deus os dias que nós vivemos, conforme os dias que estão escritos e determinados. Nem todos os dias são contados. Deus não conta os dias vividos no pecado, na carne ou no nível da alma. Temos o exemplo também da nação de Israel, que passou 400 anos escravas no Egito, debaixo ali do poder de Faraó. Aqueles anos não estavam contados diante de Deus. Deus não escreveu que o povo dele seria escravizado por 400 anos. Deus não criou o homem para ser escravo. A escravidão que eles viveram no Egito, a escravidão que nós vivemos no mundo, como a maioria das pessoas que estão aí fora, estão escravos, mas não são escravos porque Deus determinou. São escravos porque nós nascemos da carne, precisamos nascer do Espírito. A vida daquele povo que passou todas aquelas gerações escravos começou no dia da Páscoa. Nós vemos lá em Êxodo capítulo 12, a partir do verso 2, está escrito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Aqui Deus estabeleceu a Páscoa dos judeus. E naquela noite, quando veio a última praga, mataram o cordeiro, pegaram o sangue do cordeiro, passou nos umbrais das portas. Naquele dia eles foram libertos da escravidão. Os dias deles diante de Deus começaram a ser contados ali. Naquele dia eles começaram agora uma nova vida, novas criaturas, com a promessa de Deus para entrar na terra de Canaã. Deus estabeleceu o mês da Páscoa como o primeiro mês do ano. O dia da nossa salvação é o primeiro dia da nossa vida para Deus. Os dias que estão contados, escritos e determinados são os dias depois do novo nascimento. Mas tem algo que eu queria falar: ninguém nasce maduro. Todos nós nascemos bebês, todos nós nascemos criança, todos nós precisamos amadurecer. A nossa vida ela é vivida por fases. Nós temos a primeira infância, segunda infância, adolescência, jovens, adultos. E é aqui que precisamos aprender a contar os nossos dias diante de Deus. É aqui que nós precisamos aprender a contar os nossos dias para alcançarmos coração sábio. Nós nascemos criança, vivemos cada fase. Em cada fase da nossa vida, nós esperamos uma resposta. Para a criança, você espera uma resposta. Para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para a pessoa madura. No nosso cursão, que nós queremos começar agora no dia 30, na primeira matéria nós falamos que nós somos um ser triuno. Nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos no corpo. E nessas 3 dimensões nós precisamos amadurecer. Existe o tempo cronológico, o tempo determinado pelo relógio. Então a criança nasce e começa a viver os dias da sua vida. A partir do momento que ela nasce, ela começa agora também a desenvolver a sua alma. E a partir do momento que nós nascemos de novo pelo Espírito Santo, nós começamos agora a viver uma vida no Espírito. E precisamos crescer nessas 3 dimensões. O tempo cronológico determina um padrão. Nós julgamos pelo padrão do tempo cronológico. Mas nós sabemos que em nenhuma dessas dimensões, todas as pessoas se desenvolvem naturalmente. Você observa, por exemplo, no corpo. Há crianças que estão ali 4, 5 anos, que tem um padrão, a maioria delas vivem conforme aquele padrão. Não se espera uma maturidade de uma criança de 3, 4, 5 anos. Mas tem algumas crianças que são maduras acima daquilo que deveria ser. Algumas pessoas acham que isso é bom, não é.
elas estão perdendo uma fase importante da vida dela. E pelo contrário, tem outras crianças que são infantis demais, não amadurecem, não crescem. A maneira com que vive, o ambiente que vive, a forma com que os pais criam. Você pega às vezes crianças de 10 anos com atitude de criança de 2, fazendo birra no meio do shopping, aquela passando vergonha nos pais. Não estão vivendo nem conforme o tempo cronológico. Isso nós vemos também na vida da alma. A vida do corpo também. No nível do corpo, nós vemos nas pessoas adultas, tem pessoas que são abençoadas. Você olha para o camarada, você fala, tem uns 28, 30 anos. Você pergunta, o cara tem 40, 45, aleluia. São pessoas abençoadas. Mas tem um contrário também, infelizmente. Você olha para aquela pessoa, tem 60 anos, aquela aparência que tem 60 anos. Quando você vai conversar com ele, tem 30. Eu estava lembrando, essa noite, meditando na palavra, primeira vez que eu fui em São Paulo. Quem já foi em São Paulo, pegou um táxi ali, você sabe como é que é a vida daqueles taxistas. Eu peguei lá e conversando com um senhor, que para mim aquele homem tinha uns 60 anos, acabado, assim, destruído. E à medida que eu fui conversando com ele, de repente ele me fala, né? Ele já sabia disso. Quantos anos você acha que eu tenho? Eu joguei por baixo, tem uns 50, né? Ele falou, eu tenho 30 anos. Eu falei, meu Deus, tinha uns 20 anos de taxista em São Paulo. Se você andar de táxi em São Paulo, você vai entender por que ele estava tão acabado. Então está fora do padrão. Mas a mesma coisa acontece no nível da alma. No nível da alma também se espera uma resposta para cada idade cronológica. Mas vemos muitas vezes que isso não acontece. Nós precisamos agora avaliar cada um deles. O objetivo é sempre amadurecermos. E na vida da alma, nós vemos crianças com atitudes impróprias também. Às vezes, conhecimento, sabedoria. Eu vi essa semana, a criança não devia ter 2 anos, mal sabia falar, mas o pai ia fazendo perguntas para ela e ela ia respondendo assim, um conhecimento muito grande, como aquelas coisas que tinha antigamente, né? Uma criança pequenininha sabia o nome de todas as capitais de todos os países do mundo. É um treinamento que se faz, está acima daquilo que deveria estar. Mas também vemos isso em pessoas adultas, né? E são aquelas pessoas às vezes que estão com 50 anos, que deveria viver um nível de maturidade, mas ainda vive como adolescente, veste roupa como adolescente. Homens e mulheres às vezes que deveriam ter uma atitude de maturidade, se relacionam apenas com pessoas de uma idade muito menor. Há pessoas que você vê o tempo todo, o círculo de amigo deles são pessoas que poderiam ser netos dele. Não amadureceu na alma, tem alguma coisa errada, alguma coisa paralisou ele no tempo. Nós vemos em relação a Jesus, a Bíblia fala, lá em Lucas capítulo 2, verso 52, Jesus havia nascido, diz o texto que ele crescia, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Jesus nasceu como um bebê, Jesus não nasceu um homem pronto, com toda a sabedoria. Ele aprendeu inclusive a obedecer aqui na terra. Todas as vezes que eu oro por uma criança, eu oro para que ela cresça em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. A mensagem que eu estou falando aqui hoje é relacionada a esse tempo que nós vivemos diante de Deus. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. A mesma coisa nós precisamos, a partir do momento que nós nascemos de novo, nascemos como um bebê, como uma criança. E precisamos agora crescermos diante de Deus. As crianças precisam crescer. A mesma coisa acontece no nível do espírito. Pessoas têm um tempo cronológico de convertidos, 5, 10, 20, 40 anos. Paulo enfrentou o problema com pessoas dessa maneira na igreja de Corinto. Está escrito na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. Paulo falando para aqueles irmãos que certamente tinham um tempo cronológico, um tempo de conversão grande, do qual eles deveriam ter um nível de maturidade, mas não tinham alcançado. Paulo fala, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo não está falando que são ímpios, nasceram de novo, estavam na igreja, talvez 5, 10, 20, 30 anos de crente, e Paulo está falando para eles, vocês estão vivendo como criança, como bebê, não cresceram, precisa crescer.
Nós vemos na carta aos Hebreus também, o escritor, no capítulo 5, a partir do verso 11, fala também a respeito disso. O escritor de Hebreus, capítulo 5, verso 11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, vocês têm um tempo de conversão que vocês poderiam ser mestres. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Por que isso acontece? Por que isso aconteceu com a igreja de Corinto? Por que isso aconteceu ali, que o escritor de Hebreus está relatando? Porque essas pessoas não viveram, não observaram os dias que estavam escritos e determinados diante de Deus. Deus não está escrito e determinado para que você viva como criança a vida toda, nem no corpo, nem na alma e nem no espírito. Está escrito um tempo para você viver como criança, um tempo como adolescente, um tempo como jovem, um tempo como maduro. Deus não colocou ali também que você nasceu hoje, amanhã você tem que ter todo o conhecimento, sabedoria, ainda que Ele colocou o Espírito dentro de cada um de nós. Mas há um tempo, o texto fala do tempo decorrido. Pelo tempo cronológico decorrido, vocês já deveriam ser maduros. Mas eu nem posso pregar o que eu preciso pregar, porque vocês são tardios em ouvir. Vocês ouvem, mas não colocam em prática. Eles tinham tempo de conversão. Eram crentes velhos, que deveriam estar maduros, mas não estavam. Continuavam infantis. E por isso faziam tantas coisas erradas. Quando uma criança sai correndo, vem aqui, derruba a garrafa d'água aqui, ninguém vai falar que ela é muito errada, ela é só uma criança. Talvez esteja desobediente, mas se um adulto vir aqui começar a fazer confusão, na hora você vai perceber, tem problema. Apesar de ser adulto, está com a cabeça de criança. Assim foi a igreja de Corinto. Aqueles irmãos faziam muita coisa errada, muita coisa que eles fizeram lá, porque eram imaturos, eram infantis espiritualmente. Mesma coisa acontece nos dias de hoje. Se nós não passarmos a observar os nossos dias diante de Deus, os dias que nós estamos vivendo não são contados. São os dias que são contados, são os dias que são vividos no Espírito. E à medida que nós vivemos no Espírito, andando por fé, não andando por vista, nós estamos amadurecendo. Essa semana eu estava conversando com um irmão, e ele estava falando a respeito da igreja dele lá, que ele não concordava com algumas coisas na igreja. E eu perguntei para ele, o que você não concorda lá? Você não concorda com o querigma da igreja? Você tem alguma discordância teológica? A ceia, o batismo, salvação? Você não concorda com a teologia deles? Você não concorda com o didaquê da igreja, com as doutrinas? Tem doutrinas lá que você não concorda? Eles não ensinam você a amar uns aos outros, não ensinam você da importância de ler a Bíblia, não ensinam você da importância de orar, de ter comunhão, de viver na graça do Senhor Jesus, no amor do Pai, na comunhão do Espírito Santo. Eles não ensinam isso. O didaquê da igreja, você não concorda? Ele ficou olhando para mim assim, não, eu só não concordo. Eu só não concordo. Ele nem sabe o que ele não concorda. E aí, eu observando essa atitude dele, é algo que nós vemos muitas vezes, que são discordâncias que as pessoas têm com a igreja, saem da igreja, por causa de preferências pessoais. Tem preferências pessoais, ele não gosta do formato do culto, não gosta da liturgia do culto, não gosta da maneira que o pastor prega, não gosta da maneira que os irmãos e as irmãs vestem. Então as pessoas às vezes têm preferências pessoais e ficam colocando aquilo como um empecilho para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Essas coisas todas Paulo enfrentou na igreja de Corinto, está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 12, Paulo falando para aqueles irmãos que eram infantis: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Eram preferências pessoais. Não, eu prefiro a pregação de Apolo, que é poderoso em palavra e bate a mão no púlpito, e quando ele fala é como uma voz de trovão. Aí o outro fala, não, eu sou de Paulo, eu prefiro a pregação de Paulo. Paulo explica direitinho, não tem gritaria, mas quando ele termina de falar, eu entendi perfeitamente a mensagem. Aí o outro fala, não, eu gosto da pregação de Pedro, porque Pedro quando fala, a coisa acontece, o fogo cai.
Eu prefiro o culto do tipo de Jesus. Jesus chegou, o morto ressuscita, o cego enxerga, o surdo ouve. São preferências pessoais, porque são crianças. Esses dias não são contados diante de Deus. Dias de quem vive dessa maneira não estão sendo contados, são imaturos, infantis, e eles ficam observando essas coisas. O alvo é a mensagem. O pastor, o líder que está compartilhando, ele é o carteiro, ele está ali apenas para entregar uma mensagem. Pessoas maduras, eles vão ouvir a mensagem da palavra de Cristo, seja de Apolo, seja de Paulo, seja de Cefas, ou seja de quem quer que está pregando. Pessoas maduras que estão vivendo os dias que estão escritos e determinados diante de Deus, eles vão ouvir a mensagem. Se tem um pregador que eu prefiro, aleluia. Se não tem, para mim o que importa é a mensagem. Não ficam preocupados em ouvir a palavra apenas daqueles que eles têm preferência. Qual que é o problema? Precisam crescer, amadurecer espiritualmente e deixar de ser carnal, que Paulo está falando. As pessoas têm sempre aquele entendimento, eu já falei isso muitas vezes, que carnal é aquele crente que vive pecando, que vive no pecado lá. Paulo não está falando que eles viviam pecando, está falando que eles eram infantis, que estavam fazendo coisas erradas, que não condizia com o tempo de vida cristã que eles tinham, com o tempo que eles haviam nascido de novo, que eles precisavam amadurecer, deixar de ser infantil. Esses dias não são contados diante de Deus. A recompensa que nós receberemos naquele dia está relacionada aos dias que nós vivemos, que foram contados diante de Deus. Há uma recompensa proposta, há um propósito de Deus para a nossa vida que foi escrito e determinado. E a medida da recompensa, do galardão que vamos receber, está relacionado à maneira com que eu vivi a minha vida depois que eu nasci de novo. Por que é dessa maneira? Porque a forma de Deus contar é diferente da nossa. Mesmo em Cristo, alguns dias são contados e outros não são contados. Por isso nós precisamos aprender a contar os nossos dias diante de Deus. Os dias contados são apenas os dias vividos diante dEle, na presença dEle, vivendo a vida no Espírito. Nós vemos Paulo falando na carta aos Gálatas, que era outra igreja que tinha problema. Carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 25. Eles estavam voltando para os rudimentos da lei. Eles estavam voltando para viver uma vida como era a vida na carne. Para você ser abençoado, antes de nascer de novo, você tem que cumprir a lei. E alguém chegou lá e mudou a ideia deles, e eles estavam abandonando a vida no Espírito para ser abençoado por fazer coisas para Deus, que é a vida na carne. E Paulo fala: se vivemos no Espírito, se nascemos do Espírito, então andemos também no Espírito. E lá para a mulher samaritana, capítulo 4, verso 23, Jesus fala: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem, o sirvam, orem, viva a sua vida em espírito e em verdade. Esses dias são os dias que são contados e determinados diante de Deus. Queria convidar a equipe de louvor para subir aqui. Nós vemos Jesus falando algo muito importante. A adoração é no Espírito. Nós podemos adorar, cantar, chorar diante de Deus na alma. Essa adoração não é nem contada diante de Deus. Mas quando nós adoramos em espírito e em verdade, quando nós oramos em espírito e em verdade, quando nós vivemos a nossa vida em espírito e em verdade, então o poder de Deus é liberado e nós experimentamos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Nós temos o exemplo lá de Paulo e Silas, naquele dia de muitas aflições, depois de apanharem, serem surrados, estarem presos ali meia-noite, eles adoraram em espírito e em verdade. Naquele dia se manifestou o poder de Deus e foi feita a vontade de Deus. Eles foram libertos da cadeia e houve salvação naquele dia para o carcereiro que estava ali vigiando eles. A mensagem de hoje não é para você ficar acusado que você não está vivendo em espírito, não. É apenas para você observar
que esses dias dos quais eu estou falando, que está registrado na Bíblia, já está escrito e determinado, não dá trabalho de observar. Eu não tenho que fazer esforço, pelo contrário, eu preciso descansar no Deus da minha salvação. Essa é uma mensagem para você entrar no descanso e parar de preocupar com as coisas, de apenas descansar no Senhor, no Deus da sua salvação, para que Ele te conduza nessa vida de fé. Queria convidar você a ficar de pé, para nós orarmos e cantarmos ao Senhor. No momento que nós adoramos em espírito e em verdade, o poder de Deus é liberado e se cumpre a vontade de Deus, a salvação. Nós estamos vivendo dias de aflições, assim como Paulo e Silas estavam em aflição ali naquele dia. Eles adoraram, e quando eles adoraram, o poder de Deus foi liberado, as cadeias quebraram. Nós estamos precisando de muitas cadeias quebrarem, estamos precisando de libertação na nossa cidade. Eu queria que você orasse agora e cantássemos ao Senhor.